Olá, alunos. Eu sou o professor Jailson e vamos retornar às nossas aulas de economia e o assunto de hoje vai ser elasticidade, tá? Que é um dos elementos da microeconomia que a gente já estudou alguns, né, nas aulas anteriores, que foi a demanda e a oferta, e hoje vai ser sobre elasticidade. O que vem ser a elasticidade? Né? É o conceito que é o objetivo de medir os diferentes níveis, né, de sensibilidade da procura e da oferta em relação ao preço. Né? Então, nós temos a elasticidade da procura. Como a gente viu lá nas aulas anteriores, né, eu tive que, à medida que os preços de uma determinada mercadoria aumentam, há uma tendência de que seu consumo venha a diminuir, né? Então, aumenta o preço e a tendência daquele produto que aumentou, ele tende a diminuir. Então, existem situações em que uma pequena elevação dos preços reduz drasticamente o consumo da mercadoria. Em outras situações, mesmo elevações significativas dos preços, eles não afetam muito essa quantidade consumida. E também há casos em que as variações dos preços afetam a quantidade consumida de maneira proporcional e igual. Né? No caso, aumentou 20% o preço da mercadoria e o consumo dela também aumenta 20% ou diminui 20%. A elasticidade da procura. Bem, esse efeito dos preços sobre a procura ele é medido pela elasticidade preço da procura. O que ela mede? A sensibilidade da quantidade procurada em função de preço. Ela pode ser quantificada em função da seguinte fórmula. Então, a fórmula da elasticidade preço-procura é E, esse Ezinho aqui, que é de elasticidade, né? O percentual ou a modificação percentual da quantidade da procura sobre a modificação percentual do preço. As porcentagens. Então, há alguns tipos de elasticidade preço da procura. No caso, nós temos a procura elástica, que quando o aumento relativo das quantidades procuradas é mais do que proporcional à redução relativa dos preços, como por exemplo, olha só, uma queda de 20% no preço de uma mercadoria implica no aumento de 30% no seu consumo. Olha só, teve uma queda de 20% e aumentou em 30% o consumo. Então, neste caso, a elasticidade ou a procura elástica da preço-procura, a elasticidade dela é de 1,5. Por quê? Eu vou pegar o percentual, 30%, sobre 20%. Entenderam? Mais uma vez, olha só, houve um aumento de 30%, houve uma queda de 20% no preço da mercadoria, que implica no aumento de 30% no consumo. Tá? Nesse caso, a eletricidade é 1,5%, porque é 30%, que é o percentual, sobre ou dividido por 20%, que é o outro percentual. Tá? Não pode esquecer disso. Essa é a procura elástica em relação ao preço da procura. Tem a procura de elasticidade unitária. Então, tem a elástica, a elasticidade unitária. É o aumento das quantidades procuradas quando ele é proporcional à redução relativa dos preços. Olha só o exemplo. Uma queda de 20% na mercadoria implica no aumento de 20%. No caso, essa elasticidade, que é a unitária, é de 1. Né? Por quê? Houve uma queda de 20% e aumentou em 20% a procura daquela mercadoria. Procura inelástica. Olha só. É o aumento relativo das quantidades procuradas. Veja bem, o aumento relativo das quantidades, gente. Tá? É menos do que o proporcional à redução relativa dos preços.
vocês podem verificar que essa procura do tipo elasticidade de preço está relacionado ao quê? A redução dos preços da mercadoria, tá? Então, a inelástica, o aumento relativo das quantidades procuradas é menor ou é menos do que a proporcional redução relativa do preço. O exemplo, uma queda de 20% no preço da mercadoria implica em um aumento de 10% no seu consumo. Nesse caso, a elasticidade inelástica é de 0,5. Por quê? Houve o aumento, houve uma queda no preço de 20% e a mercadoria só houve um aumento no seu consumo de 10%. Tá certo? Mais uma vez, primeiro o que é que vem? Primeiro é o aumento do consumo da mercadoria, o percentual de consumo sobre o percentual de queda nos preços, em relação, no caso, essa daqui, do preço-procura, tá certo? São os tipos de elasticidade preço-procura, elástica, unitária e inelástica. Quais os fatores que podem influenciar essa elasticidade de preço-procura? Quais são os fatores que podem influenciar nessa situação do preço-procura? Produtos, a existência de produtos substitutos. Aquilo que pode substituir o outro, um produto pode substituir, são aqueles genéricos, ou, no caso, como está agora o macarrão, o arroz, aumentou o preço, mas a gente pode trocar o arroz pelo macarrão, tendo essa substituto direto dele. Então, os produtos que não têm substitutos ou similares, eles têm que ter uma curva de procura, característica mais inelástica. Mas à medida que se passa a existir substituto daquele produto, o grau de elasticidade de preço ele tende a aumentar. Tá certo? Também, outro fator que influencia é a participação do produto no orçamento e na periodicidade como ele é adquirido, no orçamento familiar. Então, produtos relativamente baratos e que são adquiridos com pouca frequência tendem a ter a curva de procura inelástica, mas à medida que a sua participação aumenta no orçamento familiar, sobe o grau de elasticidade e tende a aumentar. Claro, tem aqueles produtos que são mais essenciais da cesta básica, arroz, feijão, leite. Tem os outros que já não são tão que não fazem parte daquela do dia a dia daquela família. Há produtos que fazem parte, aqueles que não fazem tanta falta assim. Então, essa participação do produto no orçamento familiar também é um dos fatores que influenciam a elasticidade de preço da procura. Tá? Essencialidade do produto também. Quer dizer, aqueles bens considerados essenciais, quer dizer, são aqueles de subsistência, ele tem que ter uma curva de procura menos elástica do que os bens considerados supérfluos. Mesma coisa daquela situação. Um leite é mais considerado essencial que, no caso, uma roupa. O café, a farinha, são produtos considerados essenciais mais do que uma roupa, um calçado, uma sandália. Então, a essencialidade do produto também é um fator que influencia nessa elasticidade do preço. Tá? A gente viu a elasticidade da procura. Tá? E agora nós vamos ver a elasticidade da oferta. Então, a gente viu que os empresários se sentem mais motivados, a gente viu no tópico anterior, se sentem mais motivados a ofertar determinada mercadoria à medida que seus preços aumentam, não é verdade? O consumidor quer o preço baixo, o empresário quer o preço alto para que ele possa ter o lucro. Então, existem situações em que uma pequena elevação dos preços amplia drasticamente a oferta da mercadoria em outras situações, mesmo com elevações significativas dos preços, não afetam muito a quantidade ofertada.
E há casos em que as variações dos preços afetam as quantidades ofertadas de maneira proporcional. Esse aqui já é elevação dos preços em relação aos produtos. Aquele já era a diminuição do preço, a gente viu anteriormente, que é em relação aos produtos. Esse aqui a gente está o que? Situações das elevações dos preços. Então, a elasticidade da oferta, o que ela é? É um efeito dos preços sobre a procura à medida que é medida pela essa elasticidade da oferta, tá? Então, assim como a elasticidade da procura, a elasticidade da oferta também tem uma formulazinha. Tá? A elasticidade da oferta ela mede a sensibilidade da quantidade de oferta em função da variação de preço. Ela pode ser quantificada na função da seguinte fórmula, né? A elasticidade, que é um Nzinho, aí ó, modificação percentual da quantidade ofertada, que é quanto o empresário vai ofertar, o percentual, e sobre a modificação percentual do preço. Então, quanto é que o preço vai aumentar, tá? O percentual que o preço vai aumentar. Então, a quantidade percentual que o empresário vai colocar, vai aumentar no mercado, e sobre a modificação percentual do preço. Então, o percentual de aumento do preço da mercadoria. Também, assim como a elasticidade preço procura, a elasticidade preço oferta, também nós temos a elástica, a unitária e a inelástica. Segue o mesmo princípio, olha só. A oferta elástica, quando o aumento relativo das ofertas, quando o aumento relativo das quantidades ofertadas é mais do que proporcional ao incremento relativo dos preços. Exemplo, olha só. Houve um aumento de 10% no preço de uma mercadoria e implica um incremento de 20% em sua oferta. Neste caso, a elasticidade é de 2%. Né? Mais uma vez, aumento de 10% do preço da mercadoria e um incremento de 20% na oferta. Não esquece que a fórmula é o incremento, né, da oferta sobre o aumento percentual do preço da mercadoria. Então, por isso que neste caso é número 2. Né? É 2, no caso, essa oferta elástica, porque ela subiu. Oferta unitária. Quando o aumento relativo das quantidades ofertadas é proporcional ao aumento relativo dos preços. Por exemplo, um aumento de 20% no preço de uma mercadoria implica também em uma expansão de 20% da oferta. Então, neste caso, a elasticidade unitária em relação à oferta é de um percentual. E a inelástica, né? A inelástica é quando o aumento relativo das quantidades ofertadas é menos do que proporcional ao incremento relativo dos preços. Né? Então, vai ficar aqui no caso, né? Um exemplo, um aumento de 40% no preço de uma mercadoria implica em um incremento de 20% na sua oferta. Então, vai pegar 20 sobre 40, vai dar meio percentual, 0,5. Tá certo? Então, mais uma vez, esses dois tipos de elasticidade, preço-procura e elasticidade preço-oferta, tá? Estão relacionadas com a diminuição do valor da mercadoria com a sua procura e o aumento dos preços da mercadoria e a quantidade que o empresário vai aumentar, né, o produto para venda, no caso. Ok? Fatores que influenciam a elasticidade de preço, no caso, do preço da oferta. Primeiro, fator tempo. Né? Em determinadas situações, não é possível aumentar a produção num curto período de tempo,
no caso. Quer dizer, a procura é tanta, mas só que não há tempo viável para o empresário aumentar a produção para atender aquela demanda, né? Então, o fator tempo é um fator essencial. E a disponibilidade de recursos, as matérias-primas, assim como os recursos naturais humanos e o capital, né? Quanto mais flexível for a disponibilidade desses recursos, tanto mais elásticos poderão ser os resultados, os resultantes coeficientes da necessidade de preço da oferta. Quer dizer, tudo isso, o empresário ele não pode aumentar a produção dele, ofertar mais produtos, se ele não tem a capacidade, no caso, os recursos necessários e o tempo necessário para aumentar essa produção, para receber aqueles valores que ele necessita, no caso, dos seus lucros em cima da mercadoria. Ok? Gente, a aula dessa eletricidade é essa parte, espero que vocês tenham entendido. Lá na apostila tem a prática, né? Na próxima aula a gente vai corrigir aquelas práticas, tá certo? Muito obrigado e até a próxima aula. Fui!